Botafogo hoje, você fala assim, o Botafogo vai poupar jogadores. Porque ele consegue, normalmente ele muda... Roda, durante o jogo. Não, mas mesmo, por exemplo, no jogo contra a Sul-Americana, ele jogou com um atacante, com um trio de atacantes. No jogo agora do Campeonato Brasileiro, ele jogou com outro. E eu acho que assim, o time do Botafogo mantém uma qualidade de jogo. Ele muda um pouco as características, porque são atletas diferentes, mas a qualidade de jogo ela é a mesma. A única troca que eu ainda queria ver um pouco mais para a gente falar se mantém o nível ou não é a questão da zaga. A zaga porque o Adrielson e o Cuesta, ótimo. Incontestável. Só que quando precisa girar, e aí acabou acontecendo contra o Brioso, o César Valerro, claro que é um jogo só. Só que a gente já viu, troca pelo lado. É Segovia, né? Segovia e o Sampaio não conseguiram jogar. Troca pelo lado, gostamos. Troca de linha de marcação, de linha de volante, o Zé fala no setor da volância, né? Bem. Troca de função, o Eduardo por aqui, pelo meio centralizado, trocando o Lucas Hernandes, bem. A referência com o Tiquinho trocando, bem. O Botafogo começa a entender quem entra ali, quem consegue fazer a função, consegue manter o nível, acho que é um dos segredos. Então, só essa linha defensiva. Agora, priorizar alguma competição... Mas não dá para negociar o sabadão, Pedro? Porque é o seguinte, amanhã vai ser um jogo desgastante. Amanhã vai ser um jogo desgastante fisicamente, emocionalmente, é jogo de mata-mata, certo? Na outra terça, amanhã é quarta, tem jogo sábado e... Na outra terça tem a LDU. É terça, né? Não estou errado não, né? Terça-feira. O Botafogo naturalmente já está negociando. O jogo é desgastante não é também. Negociar ele está fazendo isso negociar não é tirar prioridade. As trocas estão sendo naturais. Acho que vai acontecer. Tem que acontecer. Agora, ele poupou no segundo tempo. Mas o Botafogo precisava resolver a parada com o César Valerro, senão não chegava vivo o jogo contra a LDU. Sim. E aí foi inteligente. Fez aquilo que a gente fala muitas vezes. 45, 3-0. Poupa durante o jogo. Segura a emoção, poupa durante o jogo. Tietê. Eu te pergunto, com uma vantagem de 5 pontos no Campeonato Brasileiro na liderança, não dá para... O jogo para você negociar mais não é o jogo de sábado, com o Atlético Paranaense? Mas eu acho que ele não vai negociar. Eu acho que não tem essa negociação do tipo vou de reserva. Eu acho que a negociação ele vai parar. Quem está suspenso, fora. Quem está fadigado depois da Copa do Brasil, fora. E a partir disso ele vai fazer as mudanças que ele já vem fazendo no jogo. O Botafogo não é um time que joga 90 minutos com a formação, no meio da semana 90 minutos de novo, depois no outro final de semana ele joga 60 minutos com o time, roda. No jogo seguinte muda 2, 3 peças. E essas 2, 3 peças também você muda 90 minutos. Quando você vai ver de um jogo para o outro, você mudou quase metade do time. Então acho que a negociação ela é natural com o que o Botafogo vem fazendo. O Zé está dando uma olhada nas escalações, se ele parar para ver, não tem uma coisa de repetir e cansar. É Botafogo e Fluminense, né? Rafael, Adrielson, Cuesta e Marçal. Tietê, Gabriel Pires, Júnior Santos, Eduardo, Luiz Henrique e Tiquinho Soares. Já descansou do volantes ali. Botafogo e Fluminense. Aí César Valerro, que foi 3-2, primeiro tempo, né? Marçal, Cuesta, Adrielson, de Plácido. Aí. Marlon, Tietê, Vitor Sá, Eduardo e Gustavo Sauer e Tiquinho. Tiquinho já sai do próximo jogo porque está suspenso. Então, assim, naturalmente, ele está conseguindo rodar. Contra o América, de Plácido, Adrielson, Vitor Cuesta e Marçal, que aí eu acho que é o que o Preto está falando sobre a questão de repetição, né? Que aí são as referências e esses dois zagueiros são muito bons ali. Marlon Freitas e Tietê. O ataque, Júnior Santos, Lucas Fernandes, Luiz Henrique e Eduardo. Só uma coisa, a zaga foi alterada no segundo tempo contra o Valerro, não foi? Então, mas aí eu acho é aí que saem os gols, inclusive. Não, inclusive é o que eu falei, é o único ponto que eu acho que a gente ainda precisa entender. Porque, e aí também te dá outra sinalização. Não acho que o Castro vai virar na próxima e sacar os dois juntos. Sim. Se tiver que negociar, ele vai entender. Onde eu saco? Qual é a minha cobertura para essa lateral e onde meu meio de campo pode ajudar a cobrir aqui? Eu acho que ele vai começar a entender um pouco melhor isso. Escalação no jogo contra o Goiás. Marçal, Segovia, Adrielson, de Plácido, Marlon Freitas, Tietê, Vitor Sá, Eduardo, Gustavo Sauer e Tiquinho. Ele sempre tem uma base em relação às mudanças, né? Por mais que ele mude, ele tem um Tietê, se não tem o Tietê, tem o Marlon, se tem o Marlon, tem o Gabriel Pires. Então ele sempre tem no meio campo uma base. Na defesa é o Adrielson com Segovia, é o Cuesta com Sampaio. Eu acho que é o trabalho dele. E na frente ele vai alternando. Ele vai alternando jogadores. Às vezes. E essa sacada, sim, e essa o Jorge Jesus, em 2019, só repetiu
O time dele é 8 vezes. E a sacada é, quando ele tá rodando, o time tá respondendo. Sim. Tá. O Botafogo tá onde tá hoje pra mim por isso. Porque é uma Exatamente. forma... Porque é uma Ele forma está de encontrando, nessa coisa de rodar, ele está encontrando soluções também. Mas é um mérito, mas também o entendimento dos jogadores. Claro. Que, qualquer hora eu posso jogar. Eu tenho que estar pronto o tempo todo, porque ele está me colocando o tempo todo. Então, o que acontece? Com esse revezamento de 3, 4 jogadores, ou 2 ou 3, dependendo da situação... Você deve ter uns 13, 14 caras ali. Você mantém todos uma minutagem alta, com o mesmo equilíbrio técnico e físico, e o tático ele vai mudar de acordo com determinados jogadores, e você vai conseguindo mexer com as características. Por isso que o Botafogo está em primeiro colocado.